Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já muito obrigado por sua presença do outro lado, ok? Vamos falar mais um pouco sobre a questão do templo e Jesus e o templo. É o retorno dos judeus da Babilônia, certo? E essa questão do porquê o templo tinha que ser realmente construído, reconstruído, certo? O porquê. Esta é uma questão muito interessante, muito importante. Eu vejo que um dos motivos principais é porque todos os sacrifícios eram realizados no templo. Nós não temos, apesar das sinagogas já existirem aqui no contexto babilônico, não se tem notícia de que se realizava sacrifícios, certo? Nas sinagogas. Todo sacrifício era realizado no templo, no contexto do templo. Esse é um caso muito importante, ok? Salmo 69, Salmo 69, 9 diz que o zelo por tua casa me consumiu e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. E são palavras que vêm se cumprir em Jesus. Então, um dos motivos do templo ser construído é que algumas profecias relacionadas a Jesus se cumpririam no contexto do templo, certo? E em João 2,17 diz justamente isso. Quando Jesus expulsa os cambistas, os seus discípulos lembram-se desta casa. O zelo da sua casa, por tua casa, me consumiu, ou me consumia, certo? O zelo por tua casa me consumia. Uma outra passagem também interessante está em Isaías, capítulo 56, 7, certo? Isaías 56, 7. Vamos ver o que diz Isaías 56, 7. Diz o seguinte: também o levarei ao meu santo monte, eu os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esta é uma questão importante também, certo? Apesar dos judeus manterem a exclusividade, aquele local era para todos os povos, certo? Ok? Será chamada casa de oração, certo? Quando Jesus novamente expulsa os vendedores do templo, ele faz essa citação: minha casa será chamada casa de oração, certo? É o que está lá em Lucas capítulo 19, versículo 45, 46, Mateus 21, 12 em diante, certo? Minha casa será chamada casa de oração. E diz mais, não é de exclusividade dos judeus, não. Oração não só para os judeus, oração para todos os povos, certo? Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Uma passagem interessante porque Jesus aqui se coloca também como Jeová. Declara-se Deus aqui nessa passagem, certo? Já que o profeta Isaías está se referindo a Deus, a Jeová, Javé. E Jesus toma esta palavra
certo? Como para ele, certo? Dizendo a minha casa, referindo-se a ele, certo? E Mateus 21:12, mesma sentença. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformaste em covil de ladrões, em covil de salteadores. Ok? Então, esses são alguns exemplos, certo? O porquê o templo deveria ser construído. Alguns episódios da vida de Jesus se passariam no templo. Na verdade, para se falar a verdade, de todo judeu, certo? De todo o judeu. Foi apresentado no templo Jesus, nós já falamos sobre isso, e a vida religiosa estava sempre voltada para o templo, não só religiosa, mas nacional em geral. O templo era motivo de grande orgulho, né? Embora a construção não tenha tido aquele esplendor da época de Salomão. O profeta Ageu, ele disse: subiu ao monte trazer madeira, edificai a casa. E Deus disse: dela me orgulharei. Certo? Trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado. Ageu, capítulo 1, versículo 8. Certo? Trazei madeira, edificai com madeira. Certo? Dela me agradarei. Ou seja, vocês não precisam se preocupar com toda aquela glória que havia no templo anterior, de ouro, prata, bronze polido, certo? Porque a minha presença basta. Eu me agradarei, porque tenho propósitos para com ela, para que ela seja construída. Tenho um propósito, eu me agradarei. Não precisa se preocupar, certo? Com toda aquela majestade que havia na casa anterior. E a glória dessa última casa será maior do que a primeira, porque certamente não é uma glória de ouro e prata, certo? Como muitos estavam acostumados e deslumbrados, certo? Já que glória significa luxo também, significa luxo, poder, certo? Resplendor de coisas materiais, certo? Mas a glória dessa última casa, dessa segunda casa, seria, certo, a glória realmente de Deus, a presença de Deus, certo? E não o luxo, como havia na anterior, certo? Talvez este seja, e eu creio que esse seja o significado dessa passagem, ok? Muito obrigado, Deus abençoe, bye bye.